Oi, lindo, oi, linda. Tá vendo o estúdio hoje? Que maravilhoso. Parece que eu tô dentro de um banheiro, né? É aquela tela verde que eu te falei ontem, que aí eu projeto tudo que eu quiser aqui atrás. Então hoje eu projetei um banheiro e você vê até a acústica, parece que tá de um banheiro, né? Parece que eu tô dentro de um banheiro. Meu estúdio tá cada dia mais chique, mais maravilhoso. Tô aqui numa cadeira chiquérrima. Não, eu não tô na privada não, é numa cadeira que eu tô. Porque hoje eu quero contar para vocês da história da. Vou começar pelo Santo Daime, tá bom? Que é a ayahuasca. Algumas pessoas estão fazendo uso de ayahuasca para para o controle, né, da dependência química, alguns falando que tem cura. Eu acho muito complicado falar de cura, porque pela Organização Mundial de Saúde, a adicção é uma doença incurável, progressiva e fatal. Então eu não vou desmerecer a Organização Mundial da Saúde, né? Então eu não falo em cura, porque eu já falei para vocês o que eu entendo por cura. Por cura da dicção é o tempo que eu fico muito mais tempo limpo do que caído, né? Então para mim isso é a cura. Então o que interessa é que no dia de hoje eu estou limpo. Não interessa se eu estou há 1 ano limpo, há 10 anos limpo, há 30 anos limpo. O que interessa é que hoje, só por hoje, eu estou limpo. E eu espero que por amanhã, por depois e depois e depois e depois. Porque senão fica uma carga muito pesada, né? Da gente carregar. E aí, eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu sempre respeitei todos os tipos de espiritualidade, de religiosidade. Eu já passei pela Igreja Católica, pela Cristã, pela Umbanda. Já passei, já bati muita cabeça no mármore, já queimei muita pólvora. Despacho eu não fiz, nem sei porque eu não fiz despacho. Acho porque se tivesse que fazer também, teria feito sem problema nenhum. Mas por que eu falo isso? Porque aí eu ouvi falar do Santo Daime, da Ibogaína é outra história, do Santo Daime, que é a ayahuasca, e eu fui para uma cidadezinha pertinho da Nossa Senhora da Aparecida, que agora fugiu o nome, eu não vou lembrar, e era algo muito legal, porque você tinha que subir na montanha, passava por 12 rios, entrava na água gelada do rio, batia o sininho, era toda uma preparação. E quando você chegava no alto da montanha, era uma casa feita de pedra, sem energia elétrica, e aí você comia só uma sopinha e começava-se o ritual. E aí, o que acontece? Só que tinha umas preparações antes, né? Você não poderia, você tinha que evitar de comer carne. E antes de subir na montanha, eu fui num rodízio e comi carne igual um louco. Não poderia, teria que evitar relações sexuais com estranhos. Eu tinha ido, né? Tava vasculhando lá pela Cracolândia e naquela semana, digamos que eu tive bastante relação sexual com quem eu nunca vi na minha vida e nunca mais vou ver, né? Então, o que aconteceu quando eu tomei a ayahuasca, né? Quando eu comecei o ritual? Gente, por isso que eu gravei, né? Coloquei aqui nos nossos estúdios como se estivesse no banheiro. Porque eu não sabia se eu vomitava mais ou se eu evacuava mais. Porque quando você chega para tomar a ayahuasca, normalmente você tem uma ânsia de vômito mesmo que diz que é da limpeza que acontece isso daí. E aí, eu tomei e aí eu comecei a ver o povo falando com o fogo, o pessoal falando com as árvores, o pessoal dando risada. Eu falei, nossa, né? Acho que eu sou resistente mesmo, né? Que não acontece nada comigo. E aí o xamã falou assim, olha, algumas pessoas vão ter contato, né, com os santos, algumas pessoas mais ligadas com a natureza, vão ter contato com o leão, com a onça, com o tigre. Eu falei, nossa, então vou ter contato com a lacraia, né? Porque, né, bichona que eu era, eu falei, nossa, vai descer Santa Madonna, eu vou dançar Like a Prayer, vou dançar Vogue, vai ser um escândalo. Mas, assim, tudo com muito respeito, porque eu sabia quem eu era. E daqui a pouco foi só assim, eu virei a menininha do exorcista. Porque assim, Reagan ficou longe de mim, porque o meu vômito, o balde caiu no balde, assim, o balde voou. Porque não era um vômito assim, olha, eu vou vomitar, era um vômito assim, e ele saía, igual um monstro.
Só que no mesmo tempo, gente, que esse vômito saiu embaixo, a diarreia saiu. Quer dizer, o vômito saiu em cima, a diarreia saiu embaixo. E aí, eu fiquei envergonhadíssimo, né? Porque eu ia sair, ia pro banheiro, e a gente estava com umas roupas confortáveis, né? A gente ficava de moletom. E o meu moletom, linda, todo cagado. Mas não é maneira de falar, era todo cagado. Então a minha experiência com a ibogaína da primeira vez não resultou em nada, só resultou nessa limpeza, né? Mas eu não vi santo, eu não vi tigre, eu não vi lonça, não vi a lacraia, não vi Madonna, não vi nada. Nada, nada, nada. Mas eu sempre ouvia experimentos de pessoas que estavam tendo uma experiência muito boa, principalmente com a ibogaína, que é uma outra erva da África, e aí que é os próximos vídeos que eu vou falar para vocês. Então eu provei a ayahuasca no Brasil, que é o Santo Daime, e não tive uma experiência muito boa. Mas por quê? Porque eu não respeitei o que tinha que ser feito, né? Eu não fiz o jejum que era necessário, eu não deixei de transar com pessoas que eu não conhecia, muito pelo contrário, eu fiz tudo o contrário. E aí no outro dia as pessoas fazem uma reunião e contam a experiência do que aconteceu. E eu fiquei assim, fascinado, só que eu ainda estava vomitando e com diarreia. E eu fiquei 2 dias desse jeito, né? E aí realmente foi uma limpeza, porque saiu tudo. Porque eu já subi lá magrinho, eu saí parecia uma folha de papel, né? Branco, bem magro mesmo. Mas isso é para você ver que a gente tem que respeitar tudo. E quando a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que pelo menos, né, olhar o que tem que ser feito, perceber como que tem que ser feito. Mas depois, né, nas outras histórias, na continuação da ayahuasca e da ibogaína, eu vou falar para vocês da experiência que eu tive, que foi uma experiência bem proveitosa, sim, tá bom? Então, se vocês ouvirem falar que é utilizado essas ervas para na ajuda, né, do craving, craving é vontade de usar droga, tá, gente? Que ajuda você a controlar, entender o porquê do uso da droga, eu posso afirmar para você que isso é positivo. Mas o que acontece normalmente? A pessoa vai, toma ayahuasca e sai de lá para ir para boate. Né? Porque infelizmente tem algumas pessoas que não são sérias, não levam isso de maneira correta e é mais uma droga que você vai usar. Então, se você for fazer isso, lamento, querido, você vai se enrolar mais ainda e vai se aprofundar mais ainda. Porque é uma droga alucinógena e nós sabemos que toda droga que vai mexer no seu núcleo accumbens, lá no cérebro, que é o responsável pela recompensa, que trabalha, né, com a adicção, então você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer isso. E aí eu fui num lugar realmente muito especializado, o cara tinha autorização para usar essas ervas, ele poderia fazer isso daí. E aí quando eu morei na Irlanda, em Dublin, eu tive a experiência também de novo com a ayahuasca e eu tive com a ibogaína. Então essas duas ervas. Só que lá era pior ainda, porque com a ibogaína você tem que ficar 3 dias internados, porque ela mexe com você de uma maneira tão grande que você tem o risco de querer tentar se matar depois, porque ela faz você entrar em contato com aquilo que você sempre quis esconder. Só que ali, digamos que a ayahuasca, ela levanta o tapete, a ibogaína, ela sacode o tapete. E aí não tem jeito, porque na hora que o pó começa a entrar no teu nariz, querido, não é a cocaína, não. É um pó que você não quer cheirar. É um pó que você não quer entrar em contato. Tá bom? Então fica isso o começo da história da ibogaína e da ayahuasca. Então, gente, manda pergunta, né? Comenta o que vocês querem saber disso, né? Eu tô contando de uma maneira mais engraçadinha aqui, né? No meu... Olha, gente, tá sujo, olha que feio, tem que limpar, olha. Essa imagem que eu baixei, ó, tava suja, que coisa mais horrorosa. Não, tem que limpar isso daí, olha. Vou reclamar para esse wallpaper que eu baixei aqui no meu escritório. E é isso. Pergunta, gente, o que vocês têm dúvida, porque vai ser um prazer falar para vocês a respeito disso. Não é um desespero ficar procurando dar tiro para todo lado. É o que funciona para mim, talvez não funcione para você.
Então acho que a gente tem que encontrar, acho não, eu penso que nós temos que encontrar o nosso caminho para que a gente continue cada tempo um tempo muito maior limpo do que sujo, tá bom? Então essa é a história de hoje, do meu limão eu fiz uma limonada. Muito obrigado pela audiência. Ah, e tem uma novidade, gente, o vídeo agora, ele vai ser postado, né, de segunda a sexta, ao meio-dia, no horário de Brasília, tá bom? Então vocês já ficam sabendo que lá meio-dia eu vou aparecer, e aí, mas para vocês não precisarem ficar preocupados, é só vocês irem lá e entrarem no canal, se cadastrarem, curtirem, compartilharem, apertar o sininho até o sininho ficar preto. Senão vocês não vêm para mim como inscritos. Se você só aperta no sininho, ele vai ficar com um risquinho do lado. Se vocês apertam de novo, ele fica preto com 2 risquinhos. Aí eu recebo vocês como inscritos no meu canal. Caso contrário, não recebo. E faz um mês que meu canal está com 78 inscritos, mas ótimo. São 78 pessoas que eu estou vendo que estão assistindo, que estão dando retorno e assim por diante. Hoje o vídeo foi maior, mas eu acredito que dá para manter a pessoa presa aqui comigo porque foi engraçado, né? Tá bom, gente? Um grande abraço, um grande beijo, um ótimo dia.